meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Décio Terror e é com enorme prazer que eu me apresento aqui para poder falar um pouquinho a respeito do nosso curso de português para a Polícia Federal. Então a gente está iniciando um novo curso para a Polícia Federal. A gente vai procurar esmiuçar tudo aquilo que a linguagem oferece e o que a Banca CESP vem cobrando nas suas provas anteriores, o que a gente tem de novidade, o que o ano de 2015 apresentou para a gente de novidade. 2014, 2013 a gente teve também uma regularidade. Então a gente vai procurar trabalhar, inclusive no final do nosso curso, com provas comentadas. E a gente vai fazer também um comparativo. Como a banca cobrava em 2013, 2014, como ela cobrou em 2015, como ela vem cobrando em 2016. Esse então é o nosso desafio e eu chamo você para esse desafio. Para a primeira coisa a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mostrar para você como está concatenado o nosso programa diante das nossas aulas. Vamos lá? Comigo na tela. Nesta nossa primeira aula, nossa aula 0, aliás, a gente vai falar a respeito da ortografia no tocante à acentuação gráfica, tá ok? Então, basicamente, a respeito da acentuação gráfica. Por quê? A ortografia oficial nós vamos verificar aqui, ó. Vamos trabalhar na nossa aula 9. Ortografia e emprego de letras, especificamente, cai muito pouco na prova, tá? Quando ela coloca lá no edital ortografia oficial, normalmente ela vai chamar atenção a respeito da acentuação gráfica. Então é bom a gente ficar ligado, né? Ok, às vezes também no próprio edital já está previsto lá a acentuação gráfica mesmo, tá? Beleza. Na nossa aula 1, a gente vai ter na nossa aula 1, 2, 3, 4 e 5 toda a relação sintática. Isso aí vai ser muito importante, por exemplo, na aula 2 e aula 3, aula 1, 2 e 3, a gente vai ter um foco muito grande nos conectivos, no emprego de pontuação. A relação de subordinação e coordenação entre as orações, a relação sintática dentro da oração, com os termos da oração aqui. Então sempre com o foco em que, ó, aqui, nos sinais de pontuação. Desde a aula 1, eu vou falar com vocês a respeito da concordância, então é o verbo que se flexiona de acordo com o seu sujeito, e da regência, quem o verbo exige, qual a preposição que o verbo exige, é essa a ideia. E lá na aula 5 a gente fala da crase, mas desde aqui, ó, da nossa aula 1, a gente já vai comentar algumas coisas sobre concordância e regência que tem caído bastante, né? Na nossa aula 2, a gente vai trabalhar a estrutura do período em relação à coordenação. Então, as orações coordenadas. Depois da nossa aula 3, a gente vai falar sobre a subordinação. Basicamente, a subordinação. E essa subordinação, a gente vai trabalhar com a subordinação substantiva, a adverbial, que cai bastante, e a adjetiva também, que cai bastante. Principalmente na adjetiva, a questão da pontuação. Já a subordinação adverbial, cai muito a troca de um conectivo por outro, né? Uma conjunção por outra. A gente tem visto isso bastante. Foco do ano de 2015 esteve aqui, ó. Domínio dos mecanismos de coesão textual, emprego dos elementos de referenciação, substituição de palavras. A reescrita dominou as provas de 2015. A gente vai observar também que a tendência forte está surgindo agora, né, com as novas provas que vão chegando agora no ano de 2016. Então é interessante a gente observar se essa tendência permanece em 16 ou não. Na aula 7 a gente vai falar sobre a compreensão e interpretação de texto. A gente tem visto que a Banca CESP, ao longo de 2012, 2013, as questões de interpretação, elas eram bem objetivas mesmo. Tinha pouca depreensão. A leitura basicamente era em cima da literalidade do texto. A gente observou no ano de 2015 uma tendência forte para 2016 se trabalhar mais a depreensão do texto, que também não é nada demais. A gente observar que é uma linguagem mais abstrata e a gente tem que ficar ligado nisso, né? Para não cair em pegadinhas. A nossa aula 8 é de correspondência oficial. A correspondência oficial, digamos que ela não domina a quantidade de questões, porque, por exemplo, no ano de 2015 a gente teve muita questão aqui, ó, a respeito do mecanismo de coesão, que o conteúdo é grande, né? De 20, pelo menos umas 7 questões estavam focadas nesse conteúdo aqui, ó, da aula 6. E a gente nota, numa prova de 20 questões, muitas vezes a gente tem a correspondência oficial com 5 questões. Não diminui muito não, vai ficar em torno disso aí mesmo, 5 questões por aí.
Então é interessante a gente focar aqui, ó, na nossa aula 6 e nossa aula 8, elas são muito importantes. E a compreensão e interpretação de texto para você não ter novidade na prova, né? Para você interpretar, entender como a banca cobra. Isso é muito importante. A nossa aula 9 vai trabalhar a parte das classes de palavras, né? Aqui a posição dos pronomes oblíquos átonos. Basicamente, essa colocação dele, se é antes do verbo, se é depois do verbo, é algo bem intuitivo, bem tranquilo também, que a banca não oferece muita dúvida para a gente não. Mas a gente vai tirar a dúvida ali e vai observar como a banca cobra. Vai ficar bem mais simples para você. E, logicamente, como todo curso eu procuro fazer, para deixar a coisa bem ampla mesmo, né? Porque a gente aqui trabalha com as questões, né? A gente trabalha aqui a teoria, juntando as questões por aqueles temas. Depois é interessante a gente concatenar tudo, juntar tudo, né? A gente vai juntar como? Nas nossas aulas extras com provas comentadas em vídeo. Então vou procurar fazer esse comentário sempre em vídeo, porque eu acredito que ajude bastante, né? Você ter uma visão geral de todo o corpo, todo o conteúdo que a prova cobra. Visto o conteúdo, moçada, a gente vai falar agora a respeito do primeiro tema, que é o tema de acentuação gráfica, que a gente vê que a banca CESP vem cobrando bastante, né? Tem uma regularidade boa de cobrança em provas. Então a gente vai partir para esse conteúdo, para quê? Para você entender como é a didática do professor, se você se adapta a essa linguagem, a essa didática do professor, porque às vezes acontece mesmo, né? Um candidato, um aluno, ele gosta muito de um professor, mas às vezes ele conhece um outro professor e às vezes tem barreiras, né? Então às vezes, eu não me adapto muito bem com o estilo da didática daquele professor, o estilo de linguagem dele, às vezes fica meio distante para mim, ou então não aprofunda da forma como eu gostaria. Então isso aí é normal, por isso que eu gosto sempre de colocar já uma aula, né, nessa aula demonstrativa, para você observar, poxa, dá para poder pegar o ritmo, ou então o ritmo está muito fraco, o ritmo está muito lento, terror você fala muito, terror você faz poucos exercícios, terror você tem que comentar mais, terror você é assim, assim, assado. Então a gente já tem uma noção melhor sobre a didática. Tranquilidade? Então eu te convido a participar conosco dessa nossa aula. Vamos lá então para a nossa tela, comigo. Já coloquei aqui de cara o seguinte, a regra da acentuação gráfica, tá? O que acontece aqui é o seguinte, moçada, eu tenho uma aula de acentuação gráfica que eu aprofundei bastante, coloquei, e você vai ver em várias demonstrativas minhas aqui no Estratégia, você vai ver várias aulas, e aí eu faço tudo paulatinamente, devagar, o porquê da regra básica, tá? Então, por que nós tivemos a regra da proparoxítona? Depois, interpretar por que nós tivemos a regra da paroxítona. Na realidade, foi um trabalho em oposição com as oxítonas. Primeiro, fizeram a regra das proparoxítonas, depois os monossílabos tônicos, que são as ocorrências menores, depois fizeram das oxítonas para, como contraste, trabalhar com a paroxítona. Tem dúvida sobre isso? Concito você, assista a minha aula de acentuação gráfica. Nas demonstrativas eu fiz algumas para o IBGE, então, que focava na banca FGV, mas que esse conteúdo ajuda bastante. Neste nosso curso, aqui, eu quero fazer o seguinte, nessa nossa aula, como a banca CESP ela tem uma peculiaridade, ela tem uma forma já de cobrança, então eu não quero aprofundar tanto numa coisa que você não vai precisar. Mas se de repente, poxa, Terror, mas eu vou fazer também um concurso para, que vai cair lá, a banca Sesgran Rio, a banca FGV. Ah, então tá bom. Então é bom você assistir essa aula um pouco mais aprofundada, né? Para a banca CESP, moçada, o que a gente tem que interpretar aqui é o seguinte. O que ela vai cobrar da gente mesmo e cobra para valer? Ela vai cobrar da gente, primeira coisa, a regra das proparoxítonas, em oposição à regra da paroxítona, que com finalização ali com ditongo oral, crescente, decrescente, tá? Isso, moçada, cai na prova direto. Então nós temos a regra das proparoxítonas, veja só, ox, prefixo que significa último, paro, antepenúltimo, e proparo, pro é antes ainda do penúltimo, tá vendo só? Então nós temos aí a regra em que a acentuação recai na antepenúltima sílaba. Então nós temos a última, penúltima, a antepenúltima, próximo, corregou, habita.
Terror, mas habitat? Mas não é habitar, não, terror. Não é assim que fala, não, ó. Não é assim que escreve também, não, ó. Habitar? Moçada, essa forma aí, habitar, ela existe. Ela é a forma vulgar da pronúncia da palavra. Na realidade, essa palavra, a pronúncia dela, a pronúncia ideal, não quer dizer que é a mais correta ou menos correta, não interessa isso, mas a primeira pronúncia dela é essa daqui, o resgate do latim, habitat. Já a forma vulgar, a forma rotineira que nós usamos, é essa daqui, habitar. Por que eu estou falando isso? Todo mundo já conhece essa forma aqui, ó, habitar. Só que pode cair na prova como a FCC cobrou, em 2015 ela cobrou. Essa palavra aqui, ó, habitat, ela com acento. Muita gente não conhecia e vacilou. Então tem que lembrar, habitat pode ser com acento, sendo uma proparoxítona, mas também pode ser uma oxítona, que é a forma vulgar, mas que também a norma culta admite também. Então a gente tem que ficar ligado nisso, né? Ok, então, seguinte, regra da proparoxítona, próximo, córrego, habitat. Aí a banca vai e fala que esta é a mesma regra dessa daqui de árduo. Moçada, olha só, nós temos aqui, ó, árduo, paroxítona terminada de tongoral, o. Pônei, paroxítona terminada em ditongoral, ei. Vôlei, paroxítona terminada de ditongoral, ei. Cáries, paroxítona terminada de ditongoral, ye. Mágoas, paroxítona terminada de ditongoral. Pôneis, paroxítona terminada de ditongoral. Joqueis, paroxítona terminada de ditongoral. Se você aterrotou sem saco de estudar acentuação gráfica para o CESP, tá bom. Estuda pelo menos esses daqui e mais um outro que eu vou te mostrar ali na frente. Acabou. Esquece o restante. Isso aí, você estudando, você vai se dar bem na prova. Então a banca cobra o quê? Ela normalmente coloca a paroxítona terminada de ditongoral, tá certo? Normalmente. E ela pergunta, então dentre essas aqui, logicamente a gente tem a mesma regra. Terminando com S ou não, tá ok? Mas de vez em quando ela coloca lá um próximo córrego e junta lá o pônei, por exemplo. Não, não pode, não é a mesma regra. Então é legal você ficar ligado nisso, tá? Beleza, de vez em quando aparece sim na prova, de repente a paroxítona terminada em I, aqui ó. Então por isso que eu coloquei aqui, para quê? Para você tirar a sua dúvida. Então nós temos as regras das paroxítonas, então acentuamos as paroxítonas terminadas em I, IS, táxi, beriberi, lápis, grátis, os, uns, vírus, álbum, álbuns. Tem que ficar decorando esse troço? Não precisa. Sabendo isso daqui já vai te ajudar demais. A gente vai ver isso nas nossas questões. Paroxítonas terminadas em L, N, R, X, PS, incrível, hífen, éter, tórax, bíceps. Tudo aqui, ó, é a mesma regra, tá ok? Ó? É a mesma regra. Aí nós temos também a terminação com a nasalização ans, ON, ONS, e a gente vai ter a regra das oxítonas. Cuidado, não confunda a regra da oxítona com monossílabo tônico. Monossílabo significa que eu tenho apenas uma sílaba, pá, pés, pó, nés, véus, dói. Apenas uma sílaba. Não vou confundir com a regra da oxítona. Lembra que nós comentamos que a oxítona aqui, ó, que nós falamos que era a última sílaba, que é penúltima, que é proparoxítona, antepenúltima, né? E aqui, ox é a última sílaba tônica. Então se eu tenho a última, significa que eu tenho que ter uma anterior, né? Tem que ter duas sílabas no mínimo para ter uma oxítona. Então nós temos reféns, papéis, chapéu, herói, está vendo só? E aí eu quero chamar uma atenção aqui, isso para a banca CESP, tá ok? Olha só, a regra das oxítonas anteriores, a regra anterior à reforma ortográfica era assim. As oxítonas eram acentuadas, terminadas em A, E, O, E-M, E-N-S. Era aqui, até aqui, ó. Por quê? A regra do EI, OI, EL, ela era uma regra especial. Então, se continuar, a gente tem esse acento. Tinha o acento e permaneceu o acento em papéis, chapéu, herói. Tá? Permaneceu o acento, tudo normal. Só que, com a reforma ortográfica, uma regra que era especial, ela veio para cá para a regra geral. Só que a banca CESP não entende como mesma regra.
Então, olha só, se você for ver bem aqui, táxi, beriberi, lápis, grátis, júri, vírus, álbuns, isso daqui, tudo é mesma regra, tá ok? Tudo aqui é a mesma regra. Por quê? São paroxítonas. Aí a gente vai fazer uma diferença com o ditongo oral, vai colocar como outra regra, tá bom? Você vai observar isso aí bem tranquilo nos nossos exercícios. Depois, outra regra. Qual é a outra regra? As oxítonas terminadas em A, E, O, E, M, E, N, S. Por quê? Era a regra geral e se manteve como regra geral mesmo após a reforma ortográfica. Aqui nós tínhamos uma regra especial, agora virou regra geral. Então a banca ela faz uma distinção. Então para ela, herói é uma regra, gambá, cafés é outra regra, apesar de serem oxítonas. Chapéu é uma regra, já gambá é outra regra. Papéis é uma regra, já xodó é outra regra. Então, vamos fazer aqui essa distinção, tá ok? É o que a gente tem visto nas questões. Não são todas as provas que fazem essa distinção, não. Mas é bom, não são todas as bancas, né? A banca CESP, sim, faz essa distinção. Então, isso aqui, é uma regra. As oxítonas terminadas nessa vala comum aí. A, E, O, E, M, N, S. Já aqui, era uma regra especial, passou a ser regra geral. A mesma coisa acontece com o monossílabo tônico. Isso aqui sempre foi regra geral. A, E, O. Já os monossílabos tônicos, eles tinham uma regra especial com o ditongo aberto, E, El, Oi. Aí, com a reforma ortográfica, elas passaram para uma regra geral. Tá ok? Então, a regra, aqui nós temos então a mesma regra pá, pés, pó. E a outra regra é essa daqui, mens, véus, dói. Outra regra. Fica ligado nisso. Estou falando isso especificamente para a banca CESP, por favor, hein? Ok, então, vamos partir para a próxima. Olha aqui, Outra regra que é muito importante, são 3 regras que a gente vai ficar de olho aí, porque elas são muito importantes. A outra regra é a do hiato. Rapaz, isso aqui cai demais da conta, tá? Então nós temos a divisão silábica aqui, essa palavra aqui, saída, saúde, faísca, balaústre. Então nós temos aqui, o i, ou u. Veja bem então, qual é a regra? Como é que é essa regra do hiato? Nós temos então a tonicidade nas vogais I ou U. Então essa vogal I ou U tem que ser a segunda vogal do hiato e ela tem que ser tônica. Ok. Então essa tem que ser tônica aqui. Elas estejam sozinhas, assim como acontece aqui com saída, saúde, mas também podem ter o S nessa mesma sílaba. Faísca, balaústre. Tá ok? E outra coisa, não podem sofrer nasalização. Sabe por quê? A palavra rainha, bainha, elas não têm acento, né? Mesmo havendo aí o hiato, né? Mas sofreu nasalização. Então, veja só, nesse caso não vai ter acento. Então, saída, saúde, faísca, balaústre, nós temos aí a regra especial do hiato, tá ok? Isso cai bastante em prova, a gente tem que ficar ligado. Assim como caem as regras lá das proparoxítonas e da paroxítona terminada de ditongo oral, cai bastante também a regra do hiato. Então, fica ligado nisso daí. O restante eu coloquei aqui apenas para você somar, ter aí no seu controle, né? Nosso material de apoio também vai estar postado para você aí, então fica mais fácil. Então a gente vai distinguir o pretérito perfeito pôde do presente indicativo pode, para marcar o quê? Essa mudança do tempo verbal, né? Ele pôde fazer aquilo, ela pode fazer isso hoje. Então para distinguir o pretérito perfeito do presente do indicativo. Isso se manteve após a reforma ortográfica normal, né? Distinguimos o pôr, aqui nesse caso o pôr é verbo, eu vou pôr a comida em cima da mesa e eu vou por ali, por aquele caminho, por ali. Então eu vou distinguir o verbo pôr da preposição pôr. Outra coisa que é importante, que às vezes cai lá em questões de concordância, né? A gente também vai ter a distinção do verbo, do singular e plural, dos verbos vir e ter no presente indicativo. Ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Então a gente vai colocar o plural com acento circunflexo. Na letra D aqui nós temos a palavra forma e forma. Forma, maneira, não oferece dúvida. A gente não vai colocar acento, tá tranquilo. A palavra forma agora se permite facultativamente
Se você quiser colocar o acento da palavra forma, você coloca. Se você não quiser colocar o acento da palavra forma, você não precisa colocar, como vasilha, tá? Então, cuidado. Ela com timbre aberto, como maneira, forma, não tem acento mesmo. Só aqui, ó, na secção de vasilha, por exemplo, né? Aí é forma, aquela estrutura. Então, a palavra pode ter acento facultativo. Se você quiser tirar, você pode. Se você quiser colocar, você pode também. Então eu fiz um resumo, né? Praticamente um resumo da acentuação gráfica, para você ter uma noção, tranquilidade. A gente vai fazer agora uma aplicação dessa teoria, para poder comprovar, opa, isso cai mesmo em terror, não é só bate-papo não, realmente cai. Assim como nós vamos fazer nas questões das nossas aulas, ao longo das nossas aulas. A gente vai sempre procurar colocar o PDF, que é o material base. E aí, moçada, o que é interessante você fazer? Eu sempre converso com os alunos e recomendo o seguinte. Poxa, está previsto lá para postar a aula na terça-feira, por exemplo. Toda terça-feira, vamos supor, eu não sei que dia da semana vai cair essa aula, mas ela vai ficar, toda terça-feira eu vou postar o PDF. Opa, já me programo para poder estudar o quê? Quarta-feira. Eu estudo na quarta-feira o conteúdo que o Terror vai postar na terça-feira, beleza. Então, eu estudo PDF na quarta-feira, o dia posterior ao que ele marcou que vai colocar lá pra gente disponível, tranquilo. Já deixa agendado ali direitinho, tranquilo. O que eu vou fazer, moçada? Ah, então Terror, vem cair o vídeo, hein? Não, calma. Estude o PDF. A gente tem que procurar se organizar, porque senão você fica com um volume muito grande de material e você não está estudando só português, né? E a aula em vídeo, Terror, como é que você faz? Beleza, então o que eu recomendo fazer? A aula em vídeo, moçada, é mais para você ter um momento mais tranquilo e você vai assistir e vai confirmando aquilo que você estudou e praticou também no PDF. PDF é concentração. Você está estudando, você está ligado, assim como você vai fazer a prova. Não vai fazer também ali com papel, observando ali e tal. Beleza, então você vai estudar no seu PDF. E aí você vai confirmar as informações na videoaula. Então você tem que ter, o ideal é que você tenha momentos diferentes para estudar o PDF e para estudar o vídeo. Ah, então eu programei o seguinte, Terror, vou estudar português 2 vezes por semana. Ótimo, moçada. 2 vezes por semana? Ok. Deixa uma para o PDF, esgote o conteúdo do PDF. Terror, caraca, essa aula é muito grande, cara. Ficou para mim aqui, eu só consegui ler 30 páginas naquele dia ali para exercício e tudo mais. Beleza. Na outra semana você dá sequência, continua. Por quê? Você vai deixar até aquele assunto que você viu do PDF, você vai assistir em videoaula. E, logicamente, moçada, isso daí é apenas uma ideia que a gente dá daquilo que a gente tem visto que os alunos têm se adaptado bem. Não quer dizer que aquilo que eu falei vai ser o melhor para você e pronto, não. Mas é aquilo que é recorrente, que os alunos têm passado para a gente falando que tem dado certo. Se você, de repente, pô, Terror, eu prefiro fazer o seguinte, eu vou esperar a videoaula mesmo, a videoaula é postada, eu me entendo mais com a videoaula e depois eu confirmo no PDF. Tranquilidade. Quem manda no seu ritmo de estudo, estratégia de estudo, é você. A gente vai procurando dar algumas ideias, na realidade, apenas para corroborar, para confirmar que a sua estratégia é melhor, é boa. A gente vai dando outras saídas para você. Ok? Beleza, então a gente falou sobre a forma como o nosso curso vai se apresentar, mostrando para você ali. Outra coisa, nós mostramos que todas as aulas terão vídeo aula também. Então você tem o PDF e aí, moçada, não necessariamente serão as mesmas questões do vídeo e as mesmas questões do PDF. Às vezes o que eu faço? Às vezes no PDF tem muito mais questões do que o vídeo. E vai ter aula que às vezes o vídeo vai ter muito mais questões do que o PDF. Isso vai do quê? Da didática, aquilo que se apresenta, a forma como eu achei melhor abordar a questão ou o conteúdo, tá bom? Beleza, mas você não vai deixar de assistir nada, não vai deixar de ler nada, então um completa o outro e é isso que eu quero que você observe. A gente vai partir então para algumas questões. Vamos lá, comigo na tela. Quero ver se você acertou as questões, hein? Vamos lá. A questão 1 é do MPU. Olha só, nós temos aí então o seguinte, ó. A palavra cível, ela é uma paroxítona terminada em L. Está vendo só? Opa, beleza. Ela recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego de acento em amável, paroxítona terminada em L,
lítio, paroxítona terminada em L. Poxa, terror, não estudei essa paroxítona terminada em L. Rapaz, é a mesma terminação. Você sabe que cível é paroxítona, você sabe que amável é paroxítona e útil é paroxítona. Poxa, todas elas terminam em L. Não tem como não ser a mesma regra, fala a verdade. E você acertou, logicamente, né? Tranquilidade, isso é para ajudar, vamos lá. A outra, DPEM, 2015, nós temos então aí o seguinte, ó. Opa, tá difícil aqui de acertar a palavra. Vamos lá, de novo aqui. Indivíduos, paroxítona terminado de tom oral seguido de S. O fato de ser seguido de S não tem problema, tá? Precárias, olha só, precárias, seguido de S, tranquilo. Recebem acento gráfico com base em justificativos gramaticais diferentes? Não, são paroxítonas terminadas em ditongo oral. E são seguidos de S, mas se uma só fosse seguida de S, não teria problema não. É a mesma regra também. Então, o gabarito é errado porque ele falou que são regras diferentes. Não são. Vamos à frente. TCU 2015, líquida, público. Olha só, a gente tem aqui ó, proparoxítona, episódicas, proparoxítona. Aí tem a palavra órgãos, paroxítona terminada em átil-OS, é a nasalização, né? E aí, nesse caso, você sabe que é paroxítona. Opa, não é a mesma regra, não. Ele falou que era a mesma regra? Então, errada a questão. Vamos à frente. A questão 4, Telebrás, 2015. A palavra esta é uma oxítona terminada em A. Recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo 3. É um monossílabo tônico terminado em E, seguido de S. Não pode de maneira alguma, né? Eu não posso confundir a regra de uma oxítona, aqui, ó, de uma oxítona, com um monossílabo tônico, de maneira alguma. Vamos à frente. Questão 5, olha só. Os acentos gráficos das palavras bioestatística, proparoxítona, específicos, proparoxítona, que maravilha. Então, tem sim a mesma regra, proparoxítona. Vai contando aí quantas proparoxítonas e quantos ditongos orais aí, a paroxítona de tongo oral, com acento aí que você vai ver nas questões. São muitas. Ela adora cobrar isso. Essa questão aqui, eles colocam um texto pra gente e tal. Aí ele fala o seguinte, ó, em todas as ocorrências de tem, então ele está aqui, ó, tem com acento circunflexo. No texto, é exigido o uso do acento circunflexo para marcar o plural. Ora, sempre que nós tivermos o acento circunflexo na palavra tem, obrigatoriamente tem que marcar o plural. Então, obrigatoriamente, a questão está certa. Não preciso nem ler o texto, né? Só tem essa justificativa mesmo, então não tem como. Vamos à frente. Ah, mas não teria que observar aqui quem é o sujeito do verbo tem? Não, porque ele não falou se está certo, se está errado o texto. Ok? Então, a gente já subentende como certo. Já falou que é para marcar o plural mesmo, não tem como, né? Questão 7, emprego do acento gráfico em olha aqui, ó, incluíram, aqui tem um izinho aqui, número, isso aqui é a regra do hiato, isso aqui é a regra da proparoxítona, é a mesma regra? De maneira alguma, né? Vamos lá então, errada a afirmação, vamos à frente. Questão 8, nós temos a palavra série, história, olha só, paroxítona terminada de tongo oral, paroxítona terminada de tongo oral. Opa, então com tranquilidade a gente sabe que é a mesma regra. Vamos à frente. O emprego de acento gráfico em água, distância, primário. Nós temos então aqui a regra da paroxítona terminada em ditongo oral, paroxítona terminada de tongo oral, paroxítona terminado de tongo oral. Tranquilidade? Então é a mesma regra. Sabemos então que a afirmação está corretíssima. Questão 10. A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos Brasília, paroxítona terminado de tongo oral, cenário, paroxítona terminado em ditongo oral também, paroxítona terminado de tongo oral. Opa, tranquilidade. Então, é a mesma regra. Por isso, a gente sabe que a afirmação está corretíssima. Questão 11. Perca a conta, não. O emprego do acento gráfico nos vocábulos Opa, deixa eu limpar isso daqui. Vamos lá.
nem. Regra do hiato, concorda comigo? Fenômeno, proparoxítona. Justificam-se com a mesma regra de acentuação, hiato e proparoxítona. Não dá para confundir? Não tem jeito, errada. A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos homogênea. Olha só, homogênea. Paroxítona terminada em ditongo oral, ó, o EA aqui, ó, ok? Médio, paroxítona terminada de ditongo oral. Bromélias, paroxítona terminada de ditongo oral. O fato de ser seguido de S ou não, não interessa. É a mesma regra. Certíssima afirmação. Olha só a questão 13. O emprego do acento gráfico nas palavras metálica, proparoxítona, acúmulo, proparoxítona, imóveis, paroxítona terminada em ditongo oral. Justifica-se pela mesma regra? Não. Somente as duas primeiras têm a mesma regra. A segunda regra é diferente. Vamos à frente. Errada a afirmação. O emprego do acento gráfico em indústria, paroxítona terminada de ditongo oral. Rádio, paroxítona terminada de ditongo oral. Justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Tranquilidade? Paroxítona terminada de ditongo oral. Opa, certíssimo. Vamos à frente. Você está acertando tudo, fala a verdade. Isso é bom, hein? A mesma regra de acentuação gráfica justifica o emprego de acento gráfico nas palavras construir. Rapaz, eu estou acertando tudo aqui, né? Fala a verdade. Vou limpar isso daqui para poder melhorar isso aqui. Construir. Opa, aqui ó, regrinha do hiato, beleza? Possíveis, paroxítona terminada em ditongo oral, e no caso seguido de S. Eu sei que é hiato e paroxítona terminada de ditongo oral, opa, regra diferente. Vamos que vamos da frente. Desceu a ladeira fazendo muitas questões, hein? A gente tem então as palavras políticas, proparoxítona, âmbito, proparoxítona, década, proparoxítona, cônjuges, proparoxítona, recebem acento gráfico com a mesma? Não, ele falou que é diferentes regras, tá vendo aqui, ó? Ele falou que é diferente, eu tenho só proparoxítona, então errada a afirmação. Tranquilidade? Opa, vamos lá. As palavras países, famílias, níveis, então eu tenho aqui o hiato, paroxítona terminado de ditongo oral, paroxítona terminado de ditongo oral. Tranquilidade? Então eu sei que a regra é diferente. Aí você tem que tomar cuidado com isso. Ele falou que é a mesma. Aí tem hora que ele afirma que é diferente. Tem que só ficar ligado nisso daí, né? Então, a regra é a mesma? Não. Então a afirmação está errada. Vamos à frente. Pó, monossílabo tônico. Só, monossílabo tônico. Tranquilo. Regra geral do monossílabo tônico, está lembrado? E céu? Pô, terror, céu também é monossílabo tônico, só que ele termina com o ditongo aberto el, assim como ei, oi. Lembra que nós comentamos que são regras distintas aqui, ó? Beleza, então isso se confirma nessa questão, ó. São acentuados de acordo com a mesma regra. Para a banca CESP não é a mesma regra, tá ok? Então é bom a gente ficar ligado nisso, porque nem toda banca entende assim, tá? Então é bom você ficar ligado nisso daí. Vamos à frente. Os verbos comunicar, ensinar, comandar, quando complementados pelo pronome a, acentuam-se da mesma forma que constatá-las, designá-las, elevá-las. Então eu tenho aqui, quando os verbos terminarem em R, tá? RS ou Z, e eles forem transitivos diretos, e precisarem do pronome a, então o que a gente faz? A gente tira o R e acrescenta L, ok? Beleza. Nesse caso, o que acontece? A gente vai juntar, mas eu tenho duas palavras. Veja só, elevá-las, eu tenho aqui essa palavra elevar, mais o las. São duas palavras que a gente juntou. Então, a gente vai ter aí, para acentuação gráfica, uma oxítona terminada em A. A gente tem uma outra oxítona terminada em A, uma outra oxítona terminada em A aqui. Tá ok? Então, essas formas estão corretas. Tem a mesma forma, a mesma regra e a mesma forma. Por isso, está certa a afirmação. Bom, amigos, então a gente finaliza essa nossa aula. E eu já gostaria de dizer que foi um prazer enorme ter você aí como nosso aluno.
Então a gente vai procurar trabalhar, aprofundar bastante naquilo que a Banca CESP vem cobrando, e esse curso para a Polícia Federal é um curso muito importante. A gente sabe o papel do agente, do delegado, do escrivão, da polícia, também da área administrativa da Polícia Federal, como ela é importante para o nosso país. Então, primeiro, parabéns a você que já definiu que é isso que você quer ser passando nesse concurso. Então, primeira coisa, eu acho que isso é importante, que a gente precisa de muita ética, muita coisa boa para o nosso país. E você já vai fazer parte disso, com certeza. Né? Um grande abraço, tudo de bom, foi um prazeraço conhecer vocês. Até mais, até nossa aula 1. Valeu!